Mateus capítulo 3. E eu quero ler esse texto, porque esse texto fala daquilo que João vinha falando, João Batista, que foi aquele que veio preparar o caminho do Senhor. E João era aquele que pregava arrependimento. Verso 1 e 2, Mateus capítulo 3, diz assim: olha, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, João era a voz dessa mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, ou o reino de Deus, quer dizer a mesma coisa. Essa era a mensagem de João Batista. Mas eu quero te falar o seguinte: na época que João falou essas coisas, Israel estava debaixo do domínio de um rei, de um império. As pessoas que ouviam essa palavra, elas compreendiam muito bem aquilo que João estava querendo dizer. Eu acho que às vezes quem não compreende muito somos nós, porque a gente não sabe o que representa a vida de um reino, o que é um reino. E João falava sobre isso: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Eles entendiam exatamente o que João queria dizer, porque como eu estava falando, já por séculos e séculos, por exemplo, nessa época aqui, já se fazia pelo menos 600 anos que Israel estava debaixo do domínio de um império, que começou lá com Nabucodonosor, depois os medos e persas, depois o império grego, e por fim agora o romano. E não só isso, quando vocês sabem muito bem que os judeus, Israel, eles tinham a promessa de um Messias, um homem que viria e ia estabelecer o seu reino sobre Israel. Os profetas falam isso, vários profetas falam sobre isso. Na verdade, eu acho que essa expectativa começou desde antes dos profetas. Lá no Gênesis, quando os nossos pais caíram, o Senhor falou que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Eu acho que desde lá, na verdade, eles vinham aguardando a manifestação de alguém. E com a entrada ali dos profetas, principalmente de Isaías, que começou a dizer que esse Messias, que esse rei, que esse ungido, que esse reino, ele viria da descendência de Davi, e que ele ia estabelecer um reino, e que Israel ia prosperar, na cabeça de todo judeu, quando ele ouviu uma mensagem como essa, eles entendiam o seguinte: que esse homem que viria, um descendente de Davi, ele seria um general, um governador, um rei, e que ele ia governar Israel nas guerras, como fez Davi. Davi, você sabe disso, Davi foi um homem chamado para guerrear. Foi no reino de Davi onde os domínios de Israel se estenderam, onde mais se estenderam. E por ser um descendente de Davi, claro, lógico, esse homem, ele viria com essa característica. É por isso que Jesus, quando veio se mostrando como rei, como Messias, como ungido, isso era escândalo para o judeu. Era vergonhoso, porque como um filho de carpinteiro vai se tornar, ou é esse rei que nós aguardamos por séculos e séculos, que vai nos libertar do domínio do império, que vai mudar, vai estabelecer um reino de paz. Isso é o que se passava na cabeça deles. Um cara com habilidade nesse sentido. E a gente sabe que o reino de Jesus não era um reino desse mundo. Ele dizia isso o tempo todo. Ele nem combateu Roma. Eu estava conversando com os irmãos ontem, você não vê Jesus combatendo Roma. Você vê Jesus combatendo os fariseus, os religiosos. Ele não tinha problema com aquele domínio de Roma. Até porque o reino dele não é desse mundo. E nós não estamos debaixo do domínio do rei desse mundo, do príncipe desse mundo. Nós estamos debaixo do domínio do Senhor, amém? Ele é o príncipe da paz, ele é o nosso rei. Mas era assim que o judeu interpretava isso. Mas a minha pergunta é o seguinte: como é que você interpreta isso? Na questão da vinda do reino de Deus, eu relacionava o arrebatamento da igreja. Falava, Jesus vai vir naquele cavalo lá, aquela coisa toda com seus anjos, e vai estabelecer o seu reino, não sei o quê, enfim. Mas será que é isso, meus irmãos? Será que é assim? Eu queria
chamar a atenção para isso, porque preste atenção aqui, olha, em Lucas 17, Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, os fariseus fizeram uma pergunta a Jesus acerca do reino de Deus. Eu acho que eles não estavam interessados em saber, não, acho que eles estavam interessados em arrumar algum tipo de problema na vida de Jesus, mas eles perguntaram assim, olha, Lucas 17, verso 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, por que eles perguntaram quando? Porque, na verdade, a consciência do judeu e do fariseu é que esse reino viria, eles esperavam, eles aguardavam. E aí, se eles não tinham dúvida que esse reino viria, a pergunta é quando? Porque eles esperavam isso. E aí a resposta de Jesus: não vem o reino de Deus com visível aparência. Eu acho que isso foi a primeira pancada no fariseu. Por quê? Porque todo o reino vinha com visível aparência. Eu não sei se você já identificou na Bíblia, quando um reino queria invadir um outro reino, antes dele chegar lá, ele mandava embaixadores, inclusive. Ele mandava gente para falar assim, olha, a gente está chegando aí, e a gente é o seguinte, ó, a gente vai matar geral. E a condição de paz é se você se render. Você render a tua vida, tudo que você pertence, teus filhos, tua mulher, teus bens. Essa é a condição. Eles mandavam embaixadores. E esse reino chegava cheio de pompa. E quanto mais aparente, melhor. Quanto mais força, quanto mais poder aparentasse, é melhor. Mas Jesus falou que o reino dele, ele não vinha com aparência exterior. Ele disse assim, nem dirão, ele aqui ou ele lá. Por quê? Porque acho que é outra coisa que se confunde. O reino de Deus, ele não é uma geografia. Ele não é um lugar. Ele não é uma coisa palpável, visível. E quando a gente pensa em reino, na tua cabeça você pensa assim, num castelo, né, um rei, uma coroa, um lugar. Aí falou assim, olha, não é aqui e nem lá. Aí ele diz assim, o reino de Deus não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está onde, meus irmãos? Está onde? O reino de Deus está em vós. Eu não sei se você entende isso. Eu não sei se você compreende isso. O reino de Deus está em nós. Eles perguntaram quando. Jesus falou, olha, ele já está. João Batista vinha pregando, arrependei-vos, porque está próximo. Por que estava próximo o reino de Deus? Por que estava próximo? Porque tinha algum exército ameaçando Israel, cercando Jerusalém, como Tito cercou no ano 70 depois de Cristo. O reino estava próximo, porque Jesus já estava chegando. Ele já estava ali. E quando ele chega, Jesus chega, ele não chega com essa mensagem, ele fala assim, o reino de Deus está em vós. Porque esse reino, ele está dentro. Por quê? Porque o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus é o governo dele. Aonde ele reina, aí é o reino de Deus. Aonde se faz a vontade dele, aí é o reino de Deus. Vocês compreendem isso ou não? Entende? Se você nasceu de novo, o reino de Deus está em você, esse rei habita em você. Olha só o que diz o texto de João capítulo 14, verso 21 e 23. Diz assim, olha, Jesus falando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote, de onde procede, Senhor? Que estás para manifestar-te a nós, não ao mundo. Os caras não entendiam nada.
Ele falou, como é que é isso? Que o Senhor vai se manifestar a nós. Jesus estava presente ali, irmãos. Mas até aquele momento, Jesus estava entre as pessoas. Porque, na verdade, Jesus passou a habitar nas pessoas quando ele morreu e ressuscitou. É isso ou não? E aí, o Senhor respondeu assim a pergunta de Judas: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Isso é o reino de Deus, querido. O reino de Deus, ele passou a fazer parte da tua vida no dia que você creu com o coração, você invocou Jesus, você invocou Ele para dentro de você, e quando Ele passou a morar em você, o reino de Deus está em você. Isso está claro para nós? Porque quando a gente ora para que o reino, e Jesus ensinou essa oração, lembra que Jesus falou assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós, venha a mim, venha a nós, não é venha em Brasília, não é venha no Palácio da Guanabara, do Tiradentes, não, é venha a você, o reino tem que chegar a você, essa é a oração de Jesus. Mas eu acho que a maioria das pessoas quando oram, elas não oram com esse entendimento, com essa consciência. No entanto, que você vê a igreja hoje envolvida com muita coisa, o reino tem que vir a nós, e quando o reino chega a você, a vontade dele é feita. Esse é o reino de Deus, é o governo dele. E por que é importante saber disso, irmãos? Porque nós sabemos o que esse reino pode fazer. A Bíblia, eu não quis ler isso aqui, mas a Bíblia está repleta de promessas, falando da consequência desse reino. É um reino de paz. Quem é que não quer ter paz? As famílias hoje estão em guerra, em conflito. De repente a tua família está passando uma guerra. Tu quer que a paz reine lá? Tu quer ter paz na tua casa? Esse reino é um reino de prosperidade. Esse reino é um reino de justiça. Esse reino não é comida e nem bebida, mas é alegria, paz, justiça. Não é assim? Esse reino é a solução para todo e qualquer problema nosso. Todos querem. Mas como é que esse reino vai alcançar a nossa casa? Como é que esse reino vai alcançar essa cidade? Olha, eu oro praticamente todos os dias com a minha esposa sobre isso. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Se o reino está dentro, como é que o reino vai se estabelecer na nossa cidade? Se o reino está dentro, ele não está fora de nós, como é que esse reino vai governar a nossa casa, a nossa família? Como, meus irmãos? Sabe como? Quando eu levar esse reino para as pessoas. Assim como um dia esse reino chegou a mim. Esse reino chegou a você? Ele chegou a você? Esse reino chegou a mim um dia. Eu falava essa semana, eu falei isso ontem aqui, para falar sobre o testemunho, né, testemunhar sobre Jesus. Eu estava dizendo sobre a minha vida, a desordem que era a nossa casa. Minha mãe está sentada ali, minha tia está aqui, tem outras Marias que não estão aqui, mas elas viram o que é uma casa sem Deus. Não era assim? Era uma coisa doida, meu irmão está lá atrás, estava ali. A nossa casa era um negócio terrível. Violência. Tinha coisa boa, tinha, mas tinha muita coisa ruim. Eu já contei para você aqui um pouco da minha história. E um dia o reino chegou a mim. Depois que o reino chegou a mim, esse reino começou a chegar às pessoas que estavam à minha volta. Porque aquela coisa, amados, a gente não se contém. E aí eu me lembro como se fosse hoje. Esse reino foi alcançando um a um. Um a um. Depois daquela família que era uma desordem, era uma casa de paz. Tem gente que acha que para pregar o evangelho tem que conhecer a Bíblia.
tem que conhecer, tem que saber falar. Eu já expliquei a vocês que quando eu era garoto, eu era gaguinho, era gago. Eu tinha um apelido no meio dos colegas de gaguinho. Eu era tímido ao extremo. Mas eu fui cheio de uma alegria, de uma paz tão tremenda, que eu não conseguia me conter. E pregar o evangelho é exatamente isso. Pregar o evangelho, você não precisa nem citar texto bíblico. Pregar o evangelho é você contar a tua experiência. É você dizer o que aconteceu contigo. Pregar o evangelho ou testemunhar, que é a mesma coisa, é você falar o que você era e o que você se tornou. Porque quando você abre a tua boca e você fala, o Espírito Santo que está em você, ele convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel, meus irmãos, não é convencer as pessoas, que é outra coisa ruim. A gente acha que a gente tem que ter poder de convencimento. Não é poder de convencimento. Você conta a tua história, fala assim, olha, conheci alguém, a minha vida era assim, até o dia que eu tive um encontro com ele. E eu fui testemunha disso. O poder de Deus é para você testemunhar. Atos fala sobre isso. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Testemunha de quê? Ele fala. Você tem que testemunhar acerca da morte e da ressurreição dele. Mas alguém pode perguntar assim, ué, mas eu não estive lá. Eu também não estive lá. Mas esse poder, o Espírito Santo, meus irmãos, é como se ele tivesse me transportado para aquele dia. E aí, eu enxerguei isso com os olhos espirituais. Eu não estava lá há 2000 anos atrás, mas eu não tenho dúvida que Jesus morreu e ressuscitou por mim. E esse poder ele te dá uma convicção para você falar palavras simples, mas palavras que convencem. Porque as pessoas que estão sofrendo hoje à tua volta, elas não estão querendo conhecer a Bíblia, não é isso? Elas querem encontrar uma solução, ou não? Elas querem encontrar uma solução para elas. Tem gente que acha que o lugar de se proclamar o Evangelho é aqui. Que aqui é onde as pessoas se convertem. Não é. Porque não tem lugar. O lugar que as pessoas se convertem, é as pessoas que estão perto de você. Porque Deus conta contigo. A gente tem falado isso várias e várias vezes para ver se muda a consciência, porque essa tradição evangélica, onde nós nascemos e viemos dela, ela criou alguns conceitos na nossa cabeça, tipo assim, por exemplo, quando a gente pensa em pregar evangelho, a gente pensa em evangelismo. E quando a gente pensa em evangelismo, a gente pensa num local específico, numa hora específica, onde a gente vai desenvolver um trabalho específico. A gente vai ter uma reunião evangelística hoje na praça. E todo mundo vai com essa consciência de que vai para a praça lá para evangelizar. Mas não é, isso não é real, não é assim que tem que ser. Porque, na verdade, essa consciência de pregar evangelho, ela tem que estar conosco o tempo todo. Esse gráfico aqui foi um gráfico de um instituto cristão chamado Hagai Internacional. Eles fizeram uma pesquisa que deu resultado. Esse gráfico aqui foi a resposta de uma pergunta de como as pessoas se converteram ao Evangelho. E ali, meus irmãos, daquela parte, tem duas partes ali maior, uma que está ali vermelha, né? E a outra meio um azulado, está aqui atrás. E tem as partes menores. Ali naquelas partes menores ali, tem várias formas onde as pessoas se converteram. E ali tem programas de televisão, filme, através de pregação. Olha lá, diz que 2,4% das pessoas que se converteram ao Evangelho se converteram através de uma pregação assim pública, como eu estou falando aqui. 2,4%. Mas eu quero te chamar a atenção para essa parte maior. A parte de cima ali diz que 29,9% das pessoas que receberam o reino de Deus, que receberam o Evangelho, a palavra, elas receberam através
de amigos. Amigos. Pessoas do trabalho, da escola, amigos. Eu fui alcançado, já falei para vocês, eu fui alcançado por um colega do quartel. Foi lá que eu fui alcançado. Mas essa parte maior aqui também, 49,7%, diz que foi através dos parentes. Se você fizer essa conta ali, aqui quase 80% das pessoas que receberam o reino de Deus, cujas suas vidas foram transformadas e mudadas, foi através de gente que estava próxima, ou de parente, ou de amigo. Será que isso aqui não nos fala alguma coisa, querido? Onde é que vocês acham que a gente tem que focar os nossos esforços? O nosso trabalho? Só uma daquelas ali, só uma, aquela menor que é através de amigos, que é 29, ela já ultrapassa, só ela ultrapassa todas as outras juntas. Agora, por que isso ali acontece? Você sabe por que acontece? Não? Porque quase 80% das pessoas se convertem através de gente à sua volta. Para mim, por uma razão muito simples. Eu, quando nasci no Evangelho, eu preguei Evangelho de todas as formas. Marcão está aqui, né, Marcão? A gente fazia uma loucura. Eu já preguei em praça. Hoje, tu nem vê isso, mas vê aquele maluco que se levanta na praça, ou no meio de gente assim, levanta e começa a pregar. Eu já fiz isso. Eu já preguei em trem. Já ouviu alguém pregando em trem? Eu acho que nem tem mais, né? É difícil, ou tem ainda? Tem, mas é difícil. Eu já preguei em trem, já pregamos na rua, né, Marcão? Já fizemos, isso tudo a gente já fez. Mas esse cara doido, quando ele recebeu a palavra, fardado, com a vida já quase sendo totalmente destruída, só faltava dar cabo da minha vida, que é o que eu vinha já pensando e planejando, só queria encontrar uma forma sem dor para morrer. Esse cara irado, no dia que o Evangelho entrou na minha vida, e eu comecei a falar desse amor, as pessoas creram. Por que creram? Porque eles viram. Eles viram a mudança que o reino faz quando ele chega. É por isso que esses resultados são maiores. Porque a pessoa conhece teu lado ruim, a banda podre, e quando você começa a falar, e eles olham para a tua vida e falam, esse cara mudou. As pessoas não estão interessadas nessas condições no que a Bíblia fala. Eu me lembro que antigamente tinha o plano da salvação. Eles querem saber aquilo que funciona, e quando eles olham para você, eles veem aquilo que funciona. Porque o poder de Deus, meus irmãos, é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Quando Jesus chega, quando o reino dele chega, chega com ele tudo aquilo que esse reino traz. Eu queria morrer, agora eu queria viver. Aí eu pregava, eu era esse maluco do trem, porque eu queria falar, eu estava cheio disso. Eu queria que os outros experimentassem isso. Vocês lembram quando Jesus atravessou o mar para libertar um homem de um lugar chamado Gadara, e que o título teológico é o endemoniado gadareno? Lembra disso? Um homem que vivia no cemitério, diz que ele era preso por cadeias, por correntes, diz que quando o demônio tomava esse cara, eu nem sei se tomava e saía, né? Parece que já se instalou ali. Diz que ele rompia, não tinha cadeia que conseguia prender aquele cara. E Jesus chega lá e liberta aquele homem. Tinha legiões e legiões de demônio. E aí esse cara é livre. E aí Jesus terminou a missão dele, quando ia voltar a atravessar o mar de volta. Esse homem, está na Bíblia isso, se vocês quiserem eu leio. Esse homem pede para acompanhar Jesus.
Uma coisa assim muito comum, porque, na verdade, as pessoas iam atrás de Jesus. Tinha pessoas que Jesus ia atrás e chamava para caminhar com ele. Mas esse homem, estranhamente, Jesus não permite que ele vá. E Jesus dá uma resposta para ele assim, olha, não. Vai e anuncia aos teus o que te aconteceram. Vocês querem que eu leia o texto? E diz que ele foi. E diz que ele foi para Decápolis. Essa palavra Decápolis, ela se refere a uma região de 10 cidades. Esse homem que havia acabado de nascer no Evangelho, ele havia acabado de receber o reino, novinho, novo convertido. Jesus não permite que ele vá com ele. Jesus envia esse homem e ele usa a expressão, vai aos teus. E eu estava olhando esse texto, nesse mesmo texto diz que alguns homens criadores de porcos, eles rejeitaram Jesus. Eles não quiseram Jesus. Jesus não enviou esse cara aos criadores de porcos. Ele falou assim, vai aos teus. Por que aos teus? Porque os dele conhecia. Tu acha que esse homem não era conhecido? Esse cara não era conhecido só na família dele, não. Esse homem era conhecido em 10 cidades. O caso dele era um caso tão grave, que ele era conhecido, e ele saiu por 10 cidades, anunciando o quê? Falando o quê? Tu acha que ele foi lá ensinar a Bíblia? Falar das Escrituras? Nem tinha ainda os Evangelhos, não tinha nada. O que tinha no Antigo... Mas tu acha que ele foi lá abrir o Antigo Testamento? Que só era lido das sinagogas? Ele foi falar da experiência que ele teve, do que ele viveu, do que ele testemunhou. O que ele testemunhou? Ele testemunhou aquilo que ele viveu. Eu estava morto e revivi. E se você seguir lendo depois, você vai ver que quando Jesus ele vai lá, nessas cidades, lá já havia discípulos. Porque esse homem, ele obedeceu. Ele obedeceu. Vocês sabem que duas figuras, está lá em Mateus, que Jesus nos compara, o discípulo, ele faz uma analogia, uma comparação com a nossa vida, ele diz que nós somos o sal da terra, lembra? E nós somos a luz do mundo. Ele sabe que o sal é aquilo que interage, para o sal funcionar, para ele ser sal, ele tem que se misturar. Tem que estar perto, tem que estar junto. Será que Jesus não estava querendo dizer isso? Será que ele estava querendo dizer que como sal a gente tem que se isolar das pessoas? Se afastar desses amigos, dessas pessoas que estão perdidas, sem esperança? Eu creio que não, mano. Porque você é sal. Agora você pode ser um sal que salga ou não. Sal você é. Sal nós somos. Agora, isso só vai funcionar se você se envolver com essas pessoas, estiver perto delas, e você mostrar para elas aquilo que aconteceu contigo. O que Deus espera que eu faça é que eu me aproxime dessas pessoas, que eu ore por elas. Ore para as pessoas que estão à nossa volta. Tem gente se perdendo à nossa volta. Deus quer que a gente as ame, que a gente as acolha, que a gente fale com elas aquilo que aconteceu conosco. Quem convence, quem opera é Deus. Mas Ele opera mediante a tua parte, o que você faz. Como se converterão se não há quem pregue? Como é que o reino vai chegar a alguém se não há quem pregue? Se você não abrir tua boca e contar a tua história, porque pregar é contar a tua história para alguém. E dizer quem fez, quem foi. É difícil fazer isso? Eu creio que não. Esse é o recado que eu queria dar para vocês.